Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Nós torcedores do Inter, a gente fica se perguntando por que a cada ano que passa o Inter se apequena mais, né? Como é que pode o Inter não conseguir chegar na final do Campeonato Gaúcho? Como é que pode o Inter entregar uma Copa do Brasil dentro de um Beira-Rio lotado, como foi em 2019? Parece que estão acabando com a moral do torcedor colorado, estão acabando com a autoestima do torcedor colorado. Não é possível, né? A gente tem que achar a raiz do problema, a raiz deste problema. O Grêmio, né, na mesma situação que o Inter, sem estádio e sem os campos de treino, conseguiu uma vitória elástica na Libertadores. E o Inter fez um fiasco novamente perante a sua torcida lá em São Paulo, na Arena Barueri. Morreu ali no segundo tempo, mas eu nem ia cobrar a questão física, anímica dos jogadores, não é isso. É que nós, torcedores colorados, a gente já vê o Inter fracassar antes da enchente, antes dessa calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul. Antes disso, era o mesmo Inter, era esse mesmo Inter. Então tem alguma coisa errada. Nós, torcedores, volto a dizer, torcedores colorados, temos que achar a raiz do problema. Será Alessandro Barcelos? Lembra que em 2019, quando o Inter entregou a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, inclusive o Inter, inclusive nesse jogo aí, vai ser lembrado pelo drible de letra do Marcelo Cirino em cima do Edenilson, né? Então vocês percebem que naquele momento o vice de futebol do Inter era o Alessandro Barcelos. E será que o maior problema do Inter talvez não seja o Alessandro Barcelos? Ele colocou uma porrada de dinheiro, trouxe vários jogadores importantes. Ele trouxe vários jogadores importantes, mas nós não temos um time. Ele trouxe jogadores como Borré, como Alário, como Rocher, que jogariam em qualquer time do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Mas no Inter não conseguem jogar. Ele trouxe um treinador que é amigo dele, Eduardo Cudê, muito instável, que não tem o tamanho do Inter, que não tem o vestiário na mão. Quando o Eduardo Cudê tira um dos líderes fora da jogada, e junto com o Carlos de Pena, que na minha opinião tinha que ir embora o Carlos de Pena, mas o Eduardo Cudê não teve a diplomacia, não soube ser malandro, não soube ganhar o grupo. Naquele momento ele afastou dois jogadores muito queridos, né, pelo resto do grupo, e mandou jogadores importantes embora também, como o Pedro Henrique, que não deveria, e o Alemão, que não deveriam, né, deixar o Internacional. Claro que o Alemão foi vendido, mas o Pedro Henrique poderia ter ficado. E o Gabriel também. O Gabriel era um dos líderes do vestiário. Era um jogador importante para a torcida. E aí perdeu a mão. Aí o presidente do Inter trouxe o Magrão como gerente de futebol. E o que acontece com o nosso gerente de futebol? Leva um soco nos peitos do Ener Valencia. Aí perdeu o respeito. Eu não acredito que o Magrão tenha o respeito dos jogadores no vestiário depois do que aconteceu. Depois de ter levado um soco nos peitos. Então, não temos comando, não temos um presidente que entenda de futebol, né? Ele traz bons jogadores, porque o Inter tem um dinheiro interessante na mão, mas ele não tem uma filosofia de futebol. O que ele quer como equipe, né? Porque a filosofia de trabalho dessa direção mudou, né? No início da sua gestão, antes, né? Na candidatura, ele chegou, eu escutei isso na Rádio Grenal, ele chegou a dizer que iriam utilizar 40% da categoria de base no time principal. Isso não aconteceu e não vai acontecer. O projeto dele é furado. Eu vejo que o maior problema do Inter se apequenar, se chama Alessandro Barcelos, né? Que não conseguiu conquistar um gauchão pelo Inter
e fez renovações de contratos com jogadores que não ganhavam nada. A cada ano que se passava, os jogadores se arrastando em campo e ele aumentando o salário desses caras, né? Edenilson, Dourado e Patrick, que são os jogadores assim dessa era derrotista, que são lembrados como jogadores derrotados. O Alessandro Barcelos, eu acho que nós não vamos ganhar nada com ele e tem que focar no Brasileirão para não cair. Será lembrado como um dos piores, né, depois do Pífero, um dos piores presidentes da história do Esporte Clube Internacional, porque ele tem um karma derrotista, ele tem um negócio com a derrota, ele tem ele se agarrou nesse negócio de não ganhar nada, e isso está afetando o clube de uma maneira assim devastadora. Nós vamos demorar muito tempo para ganhar alguma coisa. Se o Alessandro Barcelos estiver no poder do Inter, nós não vamos ver um título, não. Eu acho que o maior problema do Inter talvez seja o Alessandro Barcelos. Nós precisamos de comando. Comando o Inter não tem.